Fala meu povo, tudo bem? Eu sou o professor Renato Amico, seu professor de Química. É com muito prazer que eu te convido hoje para assistir a segunda aula do terceiro bloco de aulas, o bloco das aulas de Química Orgânica. Se você quiser maiores informações sobre todo o nosso projeto, acesse o meu site, o www.quimicadoamigo.com.br, e lá você obtém maiores informações sobre os 3 blocos de aula: Química Geral Inorgânica, Físico-Química e Química Orgânica. Além disso, no nosso site você ainda conhece o bloco 4 das dicas do amigo, uma série de links interessantes, muitas orientações de estudos e o nosso diferencial, muitas e muitas listas de exercícios que você faz o download gratuitamente, resolve no conforto do celular, confere as suas respostas com o nosso gabarito e depois verifica a nossa resolução comentada aqui no nosso canal no YouTube, de modo que você possa aprender Química de uma forma completa. Tudo bem? Pessoal, essa é mais uma aula que a gente está regravando para melhorar a qualidade de áudio e imagem. Se você quiser acessar a aula antiga, vai lá na playlist de aulas antigas, porque essa aula agora entrou na playlist do bloco 3, tudo muito bem organizado, numa sequência lógica, para que você possa manter os seus estudos aí de Química de forma 100% gratuita, tudo bem? Então seja muito bem-vindo, muito bem-vinda para a aula onde a gente vai classificar as cadeias carbônicas. Pessoal, quando a gente vai classificar alguma coisa, a gente precisa de critérios. Quando eu fui classificar os carbonos lá na aula passada, eu classifiquei como primário, secundário, terciário e quaternário. E o critério que eu usei foi o número de outros carbonos que eles estavam ligados. Na aula passada a gente ainda falou das representações, então aqui a gente vai começar a misturar essas representações, bond line, representação fórmula estrutural completa, condensada. A gente falou também dos elementos organógenos, então eles vão entrar agora numa parte mais ampla de classificação. Olha quantos critérios você vai olhar para classificar uma cadeia carbônica. Você vai classificar a cadeia carbônica quanto à presença ou não de ciclos. Se tiver ciclo, ela é uma cadeia fechada. Se não tiver ciclo, é uma cadeia aberta. Disposição dos átomos de carbono na cadeia carbônica. Se ela tiver 2 extremidades, você vai chamar ela de cadeia normal. Se tiver 3 ou mais extremidades com carbono, você vai chamar ela de cadeia ramificada. Você vai olhar para a ligação entre os carbonos. Se a ligação entre os carbonos for do tipo sigma ou ligação simples, você vai dizer que a cadeia é uma cadeia saturada. Se tiver uma ligação pi ou 2 ligações pi, você vai dizer que a cadeia é insaturada, ou seja, se tiver ligação dupla ou ligação tripla. A gente vai classificar quanto à presença de heteroátomos. São aqueles átomos que não são carbono, que estão entre 2 carbonos. Aí a molécula, a cadeia é heterogênea. Se não tiver nenhum átomo diferente de carbono entre 2 carbonos, a cadeia será homogênea. E a gente vai classificar a cadeia ainda a respeito do tipo de ciclo. Se o ciclo tiver lá uma certa característica que eu vou mostrar para vocês, você vai dizer que ela é uma cadeia aromática. Se não tiver essa característica aromática, você vai dizer que ela é alicíclica. Então olha quanta coisa que a gente vai ver hoje. A gente vai destrinchar esses critérios 2 a 2. Os 2 primeiros critérios que a gente analisa é presença de ciclo e disposição dos átomos. Pessoal, eu vou desenhar aqui 3 cadeias carbônicas, vou classificar 2 e a terceira eu deixo com vocês, beleza? Fala pessoal, já voltamos aqui agora com as moléculas desenhadas, as quais eu vou classificar algumas e algumas a gente vai deixar aí para vocês poderem classificar. Pessoal, presença de ciclo. Olha para cá essa molécula aqui. Quando a gente fala em molécula orgânica, o que a gente analisa são a cadeia carbônica, o que a gente analisa são os átomos de carbono. Se aqui eu tenho um átomo de carbono ligado no outro, eu não tenho nenhum ciclo, eu não tenho nada fechado aqui. Então eu vou classificar essa cadeia como cadeia aberta. Agora, olha para cá. Essa molécula aqui, olha só o que está acontecendo aqui com os átomos de carbono. Olha só. Olha só. Você concorda que aqui dentro, ó, eu formei um ciclo com átomos de carbono? Se você for passar o dedo aqui, ó, você vai ficar dando volta em torno do seu eixo aqui, ó. Olha só. Essa é uma cadeia carbônica que a gente vai classificar ela como cadeia carbônica do tipo fechada. Olha só, cadeia aberta, cadeia fechada. Você vai identificar sempre a cadeia fechada, porque
Porque ela vai formar alguma figurinha geométrica, um triângulo, um quadrado, um pentágono, um hexágono, que é o que você pode ver aqui, ó. Por exemplo, essa cadeia aqui você classificaria como aberta ou fechada? E essa cadeia, aberta ou fechada? Eu imagino que você tenha feito a classificação correta. Olha aqui, eu estou formando alguma coisa fechada, algum ciclo? Existe algum ciclo aqui? Se não existe, essa é uma cadeia do tipo aberta. Agora olha para essa aqui, ó. Eu tenho um ciclo, um triângulo aqui. Ó, então essa cadeia aqui eu vou classificar como? Eu vou classificar como cadeia fechada. Tudo bem? Ainda existe uma outra classificação que são as cadeias mistas, ou seja, elas têm uma parte aberta e uma parte fechada. Mas por enquanto, como é a nossa primeira aula, a gente vai trabalhar só com cadeia aberta e cadeia fechada. Existem outros nomes? Evidente que sim. A cadeia aberta também pode ser chamada de acíclica e a cadeia fechada pode ser chamada de cíclica. Olha só que interessante. Então, se você achar acíclica ou aberta, é a mesma coisa, porque a é o prefixo de negação, não cíclica. Fechada e cíclica também é a mesma coisa. Vamos falar quanto à disposição dos átomos de carbono numa cadeia carbônica. Pessoal, existe uma definição que não é uma definição muito correta, que diz assim: toda vez que tiver um carbono terciário, a cadeia é ramificada. Tudo bem, isso está certo. Mas tem algumas cadeias que não têm carbono terciário e também são ramificadas. Então a dica que eu dou para você, dica do coração: circula os carbonos que estão nas pontas. Lembra que é uma cadeia carbônica, então só te interessa carbono. Então vamos olhar nessa primeira aqui, ó. Eu tenho este carbono aqui que está na ponta, concorda comigo? E aí vem uma cadeia e esse carbono aqui está na ponta. Quantos carbonos eu circulei? Eu circulei apenas 2. Eu só tenho 2 carbonos nas pontas? Pois é. Então essa é uma cadeia classificada como cadeia normal. Beleza? Olha a molécula de baixo. Ó, eu tenho aqui, ó, essa ponta é um carbono, né? Essa ponta aqui é um outro carbono e eu tenho mais uma ponta aqui, não tenho? Eu tenho 3 extremidades. Quando eu tenho mais do que 2 extremidades, eu vou dizer que essa é uma cadeia o quê? Essa é uma cadeia ramificada. Olha lá, cadeia normal. Eu só tenho 2 extremidades com carbono, e cadeia ramificada eu tenho 3 ou mais extremidades com carbono. Diz para mim essa de baixo aqui, ó, quantas extremidades com carbono tem? E essa aqui, quantas extremidades com carbono tem? Se você contou que esta aqui tem apenas 2 extremidades, você está correto, parabéns para você. Essa é uma cadeia, então, classificada como cadeia normal. E essa aqui, galera, ó, tem 1, 2, 3 extremidades. Se tiver 3 ou mais extremidades, é uma cadeia classificada como, olha lá, ó, ramificada. Beleza? Tranquilo? Pessoal, é isso então, essa primeira classificação aqui. Eu vou dar uma licencinha e já volto com uma lousa nova, onde eu vou mostrar para vocês ligação entre carbonos e presença de heteroátomos. Fala galera, voltamos agora aqui com uma lousa nova, onde eu vou mostrar para vocês uma classificação que leva em conta a ligação entre os átomos de carbono. Pessoal, olha para cá. Esse carbono está ligado nesse por uma ligação do tipo simples, né? Ou ligação sigma. E esse está ligado nesse por uma ligação do tipo simples ou sigma. Logo, eu tenho somente ligações entre carbonos do tipo sigma. Então eu vou dizer que essa é uma molécula, né? Uma cadeia saturada. Ah lá, é uma cadeia saturada. Diferentemente dessa aqui, olha só. Essa ligação entre carbonos, ela é dupla. Ela não é simples. Mesmo que essa aqui seja simples e que a molécula se desenvolva lá gigantesca, só com ligações simples, se tiver uma dupla ou tripla ligação, isso já caracteriza uma cadeia classificada como cadeia insaturada. Tudo bem? Então lá, cadeia saturada, só ligação simples entre carbonos. Cadeia insaturada tem pelo menos uma dupla ou uma tripla. Pode ter mais.
Você precisa ter pelo menos uma. Vamos ver se você entendeu. Aqui eu tenho carbono, carbono, carbono e carbono. Olha só, entre esses dois carbonos, eu não estou com dois tracinhos aqui. O que significa isso aqui? Significa uma ligação do tipo... Boa! Como que eu classifico essa cadeia? Olha lá, ó, é uma dupla e eu classifico como uma cadeia insaturada. Agora, muito cuidado, presta atenção no tio aqui. Olha para essa cadeia aqui. Ô, professor, tem uma dupla aqui, então essa aqui é insaturada. Negativo, porque a ligação é entre carbonos. Olha só, entre carbonos... Como que estão as ligações aqui, ó? Esse está ligado nesse por uma ligação do tipo simples. Esse está ligado nesse por uma ligação do tipo simples. E esse está ligado nesse por uma ligação do tipo simples. Essa dupla, essa C dupla O, não tem nada a ver quando eu estou classificando a ligação entre os carbonos. Portanto, essa é uma cadeia carbônica de que tipo? É uma cadeia carbônica saturada. Fica esperto com essa classificação aqui, beleza? Olha aqui para o lado aqui, ó. A gente vai falar agora da presença ou ausência de heteroátomos. Pessoal, o que é um heteroátomo? É um átomo que não é carbono, mas que esteja entre dois carbonos. Vamos pegar então o átomo que não é carbono. É evidente que vamos excluir o hidrogênio, né, gente? Hidrogênio nunca vai estar entre dois carbonos. Mas vamos pegar o átomo que não é carbono nas quatro cadeias aqui. Olha lá, aqui eu tenho este oxigênio aqui, não tenho? Dá uma circulada nele aí. É assim que você vai fazer a análise na sua prova. Ó, circula ele aqui. Opa, aqui eu tenho dois, olha só que maravilha. E aqui eu tenho um. Tudo bem? Pessoal, presta atenção. Esse primeiro que eu circulei, ele está no meio de dois carbonos? É evidente que não, né? Ele está entre um carbono e um hidrogênio. Ele não está entre dois carbonos. Então essa cadeia, eu classifico ela como uma cadeia homogênea. Tudo bem? Agora olha só esse aqui. Esse que eu circulei, ele não está entre dois carbonos. Olha só, eu tenho um carbono do lado esquerdo e um carbono do lado direito. Então se ele está entre dois carbonos, ele é um heteroátomo. Então essa é uma cadeia heterogênea. Olha só que fácil classificar. Com essa nossa ideia, me classifica essa aqui. Maravilha, se você falou que ela é homogênea, você está de parabéns, porque nem esse átomo estão entre dois carbonos. Então essa cadeia, apesar de ter dois átomos que não são carbono nem hidrogênio, ela ainda assim é uma cadeia homogênea. Por quê? Porque esses átomos não estão entre carbonos. Diferente dessa. Olha para cá. Eu tenho carbono aqui, carbono aqui, carbono aqui. Nossa senhora, ela está bem no meio de um montão de carbono. Então essa é uma cadeia também classificada como heterogênea. Olha só, mas ela não é, nossa, super heterogênea. Não, ela só é heterogênea, tudo bem? Então aqui, ó, homogênea. Esse átomo aqui não está entre carbonos, nem estes dois. Heterogênea, este e este aqui estão entre carbonos. Tudo bem? E agora então a gente já volta para a última classificação, que a gente vai falar um pouquinho dos compostos aromáticos na outra lousa. Fala galera, voltamos agora para a nossa última classificação das cadeias carbônicas, que é quanto ao tipo de ciclo. Pessoal, veja bem, olha o que eu estou desenhando aqui. Eu estou desenhando um hexágono normal, tudo bem? Só ligações simples. E eu estou desenhando um hexágono com ligações duplas. Só que esse não é um hexágono com ligações duplas quaisquer. Olha só, dupla, simples, dupla, simples, dupla, simples. Esses dois compostos, evidentemente, você percebe que eles são diferentes. Quando a sua cadeia carbônica apresentar essa estrutura aqui, você vai classificar ela como uma cadeia aromática. Tá? A ideia de aromaticidade não é só isso, mas esse é a maior incidência em vestibular e a maior incidência no ensino médio. No ensino médio a gente trata a aromaticidade quando aparece essa estrutura aqui. Essa estrutura pode ser desenhada assim, olha só. Isso aqui é um carbono, dupla,
um outro carbono, simples, um outro carbono, dupla, simples, dupla, simples. Cada carboninho aqui está ligado, está unido com mais um átomo de hidrogênio. 4 ligações, 4 ligações, 4, 4, 4, 4, 4. Essa é uma estrutura muito importante na química orgânica. Ela é mega estável, apesar de ter essas duplas ligações. Tudo bem? E quando não for essa, quando for um ciclo que não é um ciclo aromático, e aí você vai chamar, vai classificar ele de alicíclico. Então essa é uma cadeia alicíclica. O que é uma cadeia alicíclica? Uma cadeia que não é aromática. Então ela tem um ciclo, mas o ciclo não é um ciclo aromático, ou seja, não é um anel benzênico. É assim que a gente chama esse ciclo aqui. A gente chama ele de anel benzênico. E por que ele é tão estável? Então a gente vai falar um pouquinho agora do anel aromático, também conhecido como núcleo benzênico ou anel benzênico. Na verdade, o nome dessa estrutura aqui é benzeno, C6H6. Esse é o benzeno. E por que essa estrutura é tão estável? Pessoal, quando você vai fazer uma análise, hoje a gente já tem tecnologia para isso, a gente sabe que quando eu vou montar, por exemplo, uma estrutura carbônica, você imagina que os meus dedos são os átomos de carbono. Aqui é uma ligação simples. Ó, se eu quiser fazer uma ligação dupla, eu tenho que encostar esses dois dedos aqui. Para eu encostar esses dois dedos, eu tenho que aproximar aqui, não tenho? Olha só. Então, se a minha ligação simples tem um comprimento, a ligação dupla tem um comprimento menor. Se por um acaso eu fosse analisar por raio-x aqui, o que eu iria encontrar? Eu ia encontrar aqui uma ligação bastante grande, né? Uma ligação simples que é longa, aqui uma pequenininha. Longa, pequenininha, longa, pequenininha, longa, pequenininha. Só que quando a gente faz essa análise, a gente encontra o quê? A gente não encontra nem o comprimento da ligação simples, nem o comprimento da ligação dupla. A gente encontra um comprimento intermediário. Qual é a interpretação que os cientistas dão para este fenômeno? Essa ligação dupla, ela está aqui, mas ela está aqui ao mesmo tempo. Essa ligação dupla está aqui, mas ela está aqui também. Essa ligação dupla está aqui, mas ela está aqui também. Na verdade, essa estrutura ela entra em ressonância com esta aqui. Ou seja, se eu desenhar assim ou desenhar assim, tanto faz. Por quê? Porque as duplas estão andando dentro da cadeia carbônica. Elas estão em ressonância. Por isso que a gente usa essa representação aqui, ó. Ao invés de eu desenhar com as duplas, eu coloco uma bolinha aqui dentro. Esse círculo aqui dentro, ele indica que as ligações estão andando dentro do meu anel aromático e como elas não estão estáticas, não é fácil de quebrar. Por isso que isso aqui é uma estrutura muito estável. Logo, ela ainda merece algumas classificações a mais. Por exemplo, essa é uma cadeia que só tem um anel aromático, não é? Então a gente vai dizer que ela é uma cadeia mononuclear. Olha só. Por quê? Porque ela tem só um anel aromático, só tem um núcleo benzênico. Olha para essa aqui. Essa aqui tem dois anéis aromáticos, né? Uma vez que essa dupla vale tanto para cá como para cá, beleza? Olha só, ela tem dois anéis aromáticos. O que a gente vai dizer então dela? Que ela é uma cadeia polinuclear. Polinuclear como essa de baixo aqui, ó. Essa é uma molécula que tem dois núcleos aromáticos. Então ela também é uma polinuclear. Polinuclear. Só que essa polinuclear é igual a essa? Dá uma olhadinha aí, vê se você identifica isso. Elas não são iguais, né? Então a gente vai ainda dar mais uma classificaçãozinha. A gente vai dizer que essa daqui é polinuclear com os núcleos, olha só, com os núcleos conjugados ou condensados, né? Vamos escrever aqui o condensados, mas pode aparecer conjugados também. E essa aqui a gente vai chamar de polinuclear com os núcleos, aqui eles estão condensados, eles estão juntinhos, com os núcleos isolados. Tudo bem? Então, núcleos condensados, eles estão juntinhos, núcleos isolados. Uma coisa que é interessante, você está vendo que em cada extremidade aqui eu tenho um átomo de hidrogênio? Olha só, quando eu tiver uma molécula que tem os núcleos condensados, eu tirei o hidrogênio daqui e o hidrogênio daqui. Ou seja, eu só tenho hidrogênio agora nessas extremidades aqui, ó. Porque se você contar esse carbono, ele está fazendo 1, 2, 3,
4 ligações. Olha só, mesmo caso desse aqui, ó. 1, 2, 3, 4 ligações. Então só sobrou hidrogênio aqui nas pontas. É comum nos vestibulares pedir para você dar a fórmula molecular, ou seja, você conta os átomos. A gente vai fazer bastante exercício disso, mas já fica a dica para vocês. Olha aqui, ó, essa aqui é um hidrogênio, 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 hidrogênio. Só que aqui, ó, esse carbono já está fazendo 4 ligações. Aqui não tem hidrogênio pendurado nesse carbono e nem nesse aqui. Tudo bem? Então você tem que ficar esperto com isso nas provas vestibulares, que pode ser que eles te cobrem isso aí, beleza? Pessoal, então a gente viu hoje a classificação das cadeias carbônicas, uma série de possibilidades de classificação. Ainda uma última coisa que eu quero falar para vocês é que a gente ainda tem uma última classificação que pode aparecer em alguma alternativa, alguma coisa, que são as cadeias alifáticas. Pessoal, o que é uma cadeia alifática? É uma cadeia que não é aromática. Ah, professor, mas então é uma... Não, presta atenção. Eu só disse que não é aromática. Ela pode ser tanto alicíclica como ela pode ser uma cadeia aberta. Tudo bem? Então, cadeias alifáticas não são aromáticas, ponto final, independente dela ser aberta ou fechada. Beleza? Pessoal, com isso então a gente finaliza mais uma aula no nosso canal. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou da aula, por favor, dê um joinha aí, clique no botão curtir. Se você achou que essa aula foi interessante para você, por favor, compartilhe com seus amigos nas suas redes sociais. Você ajuda bastante o canal a crescer e ajuda aí na divulgação desse nosso trabalho. Se você depois dessa aula ficou com alguma dúvida, tem sugestão, crítica ou elogio para o nosso canal, deixa um comentário aqui no YouTube ou envie um e-mail para mim no quimicadoamigo@gmail.com, quimicadoamigo@gmail.com. Estamos com um e-mail novo, beleza? Pessoal, então eu só tenho que agradecer a sua presença, a sua atenção e dizer a você, beijo, tchau!